Bolsonaro é o exterminador do presente. Sim, é o exterminador do nosso presente. E para aqueles que imaginaram que em algum momento que os governadores e prefeitos que estavam inicialmente desafiando o Bolsonaro no que se refere ao lockdown, no que se refere a um confinamento, lê do engano. A perspectiva do Bolsonaro é a que se impôs. E agora nós estamos vivenciando a verdadeira política da sanfona. Política da sanfona? Mas o que é isso? É o que veremos logo após a vinheta. Na sua política dos absurdos, o Bolsonaro nos apresentou mais uma esses dias. Para quem imagina que quando eu falei da política da sanfona era o fato do sanfoneiro ser o presidente da Embratur, não é isso que eu estou falando. Aliás, vocês viram essa imagem do sanfoneiro? Bom, para quem não viu, confira aí e veja mais um absurdo do Bolsonaro. E em seguida eu vou mostrar para vocês o que é de fato a política da sanfona. Viram só que show de horrores? Ou seja, que disfarçatez, que cinismo. A pandemia avançando, a gente não chegou nem sequer no platô, no estágio mais alto da pandemia, e simplesmente esse presidente que faz esses absurdos de não contribuir em resolver o problema, ao contrário, ele age no sentido contrário, de só atrapalhar, né? E ainda faz essas atitudes absurdas, explorando músicas sacras importantes para a população. Ou seja, é uma disfarçatez total, é um cinismo total. E na verdade, gente, essa ideia que a gente tem agora de voltar aos poucos, os estágios, as cores, quem elaborou tudo isso foi o Nelson Teich. Ele elaborou, mas não executou, afinal de contas, quando ele viu o que eram as intenções do presidente em relação à cloroquina, simplesmente saiu. Em um mês foi-se embora. E na verdade, para vocês entenderem o que de fato é a política da sanfona e não esse sanfoneiro, essa coisa horrenda que a gente viu aí, essa disfarçatez, a política da sanfona é esse abre e fecha dos estabelecimentos comerciais, das indústrias, enfim, da tentativa de restabelecimento da, entre aspas, normalidade da situação. E o que acontece? Quando sai do estágio vermelho e vai para o laranja, aí já vem aquelas ideias dos governadores e até de prefeito, não, vamos abrir serviços não essenciais, né? Abre academia, abre cabeleireiro, abre isso, abre aquilo. Bom, poucos dias depois, o que acontece? Os hospitais ficam abarrotados, próximos do colapso, aí tem que dar um passo atrás. Então fica assim, um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Ou seja, é como se fosse uma sanfona, é um abre e fecha, um abre e fecha. E o que ninguém coloca de forma enfática, e a grande imprensa não vai fazer isso, porque ela tem rabo preso, né? É que, na verdade, fazer a verdadeira denúncia daquele 1,2 trilhão de reais que foi para os bancos. Com aquilo, a política de fechamento poderia ser uma política bem mais radical para a gente combater essa primeira onda, né? Daria para a gente ficar aí mais de mês em casa, trancafiado, né? Com dinheiro suficiente para comprar o básico, né? Você poderia fazer uma política como foi feita em outros países. Eu já alertei isso num vídeo anterior. Aliás, essa é a ideia. Pode ver que nos meus vídeos as ideias não se repetem, mas tem uma ideia que se repete a todo instante, porque eu quero insistir nisso, porque ninguém fala e é fundamental, né? Vejam aqui no vídeo, eu já deixei essas ideias presentes, ou seja, tem que usar esse dinheiro, mas não vai usar. Ou seja, simplesmente deixa para lá.
a coisa vai se arrastando. Esse 1,2 trilhão que seria fundamental, simplesmente foi para os banqueiros e lá ficou. Enquanto isso, no Ministério da Saúde, lá, seu Eduardo Pazuello, que socou lá, enfiou 25 ministros militares, né? Perdão, ministros não, assessores, né? 25 assessores dele, né? Ele que passou a ser o ministro interino da saúde, que não entende nada de saúde, certo? É um cara especialista em logística. Aliás, o que ele está fazendo é não utilizar todo o dinheiro do Ministério da Saúde, segundo consta, usou-se apenas 29% desse dinheiro, o que é um absurdo. A gente está num momento onde se usa todo o dinheiro da saúde e ainda pede mais, porque a ideia é salvar vidas, mas não é essa a intenção. Aliás, o próprio TCU está cobrando o Ministério da Saúde. Aliás, o Ministério da Saúde, via o Pazuello, tentou modificar a metodologia internacional de colheita de dados. Teve que ter uma intervenção do Supremo. Vejam por onde passa. E é por isso que ele vai ficando por lá. Porque a lógica do governo Bolsonaro, que é o governo do desgoverno, né, é o governo que não inaugura obras, é o governo que não faz e além de não fazer, atrapalha, ele é o cara adequado. Tanto é que ele falou assim, quando perguntaram, até quando você vai ficar aí? Até acabar, segundo o presidente, até acabar essa fase da pandemia. Ou seja, o cara menos habilitado é o que vai ficar mais tempo, o tempo mais vital em relação à pandemia. Portanto, é simplesmente um absurdo isso. Horas. E no que se refere à multiplicação que você tem aí, dessa profecia do Jair Messias, né, que eu dei até o título aqui desse vídeo, vejam aí os dados e vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar e apresentar para vocês as informações. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil, começando com o FHC. Vocês viram que no mês anterior eu fiz aí um vídeo que chamava-se A Profecia do Jair Messias, no qual o Brasil estava como o epicentro da pandemia. E lembre-se que a partir do dia 2 de junho, o Brasil atingiu aí, ultrapassou as 30 mil mortes, né? E lembre-se que o Bolsonaro, portanto, queria na sua profecia os 30 mil através de uma guerra civil, né? E não foi através de uma guerra civil, foi através de uma guerra sanitária. Só para vocês terem ideia, né? Um dia antes disso, no dia 1º de junho, tinham morrido 29.937 pessoas, das quais 526.447 estavam como casos confirmados. E do dia 1º para o dia 2º foram 1.262 mortes. Um mês depois, ou seja, no dia 1º de julho, uma vez que maio tem 31 dias, portanto 30 dias depois, simplesmente esses números passam dos 60 mil. Ou seja, você tem aí a multiplicação por 2 dessa situação. Aquilo que o Jair Messias queria através de uma guerra civil, agora se realizou em dobro através de uma guerra sanitária. E ele tem culpa assim no cartório. Ele não faz nada para resolver a situação, ao contrário. É bom lembrar também que, só para vocês terem ideia, quando se soube que o vírus estava chegando, essa pandemia chegando no Brasil, a secretária do Guedes vibrou. Vibrou porque, afinal de contas, agora, como ia morrer muito velho, assim a Previdência ia gastar menos dinheiro. Portanto, vejam como é um neoliberal. E vejam também que, lembrando o próprio Paulo Guedes, né, que no vídeo que vocês viram agora há pouco parecia uma múmia, né, ele foi lá trabalhar para o governo Pinochet. Então, é mais um dissimulado, é mais um cínico ali ouvindo Ave Maria. Enquanto o número de mortos aqui vai se inflando, aumentando assim de forma assustadora, uma coisa que ninguém mais tocou no assunto, ou seja, é coisa do passado, é a ideia do Bolsonaro enquanto um ser que proliferou o próprio vírus. Ele, fisicamente falando. Porque é bom lembrar, né? O 04, o filho dele, 04, falou, pegou, passou, falou publicamente. E o Bolsonaro ficou o tempo todo escondendo esse exame. No dia 30 de abril
fez um depoimento lá, uma entrevista à Rádio Guaíba, e falou que talvez tivesse pego, não tivesse sentido, e tudo isso estava assim desenrolando, né? Ele não podia mostrar um exame o qual ele tivesse tido o vírus, porque senão a coisa ia ficar feia pro lado dele, afinal de contas, ele ficava para lá e para cá, sem máscara, dando a mão para todo mundo, tirando foto, passando a mão no nariz e tocando nas pessoas, né? E escondendo a toda a prova esse exame. E depois de pressões, inclusive do jornal Estadão, de todo mundo, aí é apresentado o exame. Que eu mostro para vocês aqui, mas eu queria levantar uma lebre para vocês aqui, ó. Isso é do dia 14 de maio, né? Esse é o exame. Vejam aí, vou deixar bem perto da câmera, vocês vão ver que não tem o nome do Bolsonaro, porque foi falado que foi preservado o sigilo do nome dele, né? E aqui apresenta como negativo, né? Ou seja, o nome que está aqui é um tal de Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz, que apresenta como negativo. E vejam só, diz aqui, ó, a decisão de usar pseudônimos, segundo documentos enviados ao Supremo, foi tomada consensualmente entre o Hospital das Forças Armadas, parceiros dos laboratórios e a presidência. Então eu quero que vocês só pensem, tá? Ou seja, os militares sempre falam a verdade o tempo todo. Peguem a história dos militares, peguem o que eles fizeram da ditadura. Eles contaram a verdade o tempo todo. Eu quero que vocês parem e pensem e julguem, né? Porque é um assunto que morreu, ficou para lá, passou batido, né? E depois que apresentou-se isso, não se cobrou mais do Bolsonaro, ele continuou andando para lá e para cá, sem máscara, dando a mão para as pessoas, passando a mão no nariz, tocando em todo mundo. Ou seja, para quem não teve, e um cara que já passou, já está com 65 anos, tá achando que é uma gripezinha, ou seja, não tem medo nenhum desse vírus. Horas, é bom lembrar, quando ocorreu o hospital, a inauguração do hospital de campanha lá de Goiânia, por sinal, 2 meses de atraso, né? E o Bolsonaro foi lá, em vez de ele falar da própria inauguração, ele foi falar que estava chegando novas armas no Brasil, que não ia ter imposto. Veja, é a política do absurdo, né? Sempre a prioridade é outra. Ele é um cínico, né? É sempre agindo com essa verdadeira disfarçatez. E por isso que é fundamental, gente, que sim, provoque o impeachment desse presidente. Não dá mais para aguentar uma figura dessa. No entanto, pode perceber que já tem mais de 50 pedidos de impeachment que estão lá parados, né? São 50, e ele faz o que quer. Eu já falei isso aqui para vocês, o Antônio Macário também já falou aqui no canal, que o presidente deita e rola. Vejam, ele não é burro, ele é tosco, tá? Ele não é burro, porque se fosse burro, não tinha conseguido eleger-se todas as eleições que ele se candidatou. Ele ganhou todas na democracia, né? Então, é para repensar também quem está falando que ele é contra a democracia. Como contra a democracia, se ele ganha todas na democracia, né? Ele está tentando destruir a república e não a democracia. Então, é preciso entender a diferença entre república e democracia. Essa que é a grande questão. E vejam, já caíram 4 ministros da educação, e tanto é que o Weintraub saiu fugido daqui e ainda vai ganhar de bandeja se conseguir assumir, né? Porque estão tentando fazer com que ele não assuma lá, né? Mas se ele assumir lá o Banco Mundial, né, a diretoria do Banco Mundial, ele vai ganhar um salário mais que 3 vezes mais do que ele ganhava aqui. Ou seja, faz o que faz o diabo aqui e ainda sai no lucro. Ou seja, o crime compensa nesse sentido, né? Falsificou também seu currículo, não só o Weintraub, agora o Decotelli, que assumiu, ficou 5 dias e já foi defenestrado, ou seja, porque provou-se que tudo o que ele dizia lá, mestrado, doutorado, pós-doutorado, era tudo fake, tudo mentira, né? Ou seja, sobrou o que desse militar aí, né? Sobrou o quê? O supletivo, né? Como ele é militar, né? Capaz de ter feito um Mobral, né? Afinal de contas, o governo militar acabou com o método Paulo Freire e enfiou o Mobral, goela abaixo, no Brasil, na ditadura, né? Então vai ver que o Decotelli é formado pelo Mobral, só tem isso, né? Pois é. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Essa é a nossa realidade. Infelizmente, quando você não tem uma esquerda forte,
quando a nossa esquerda é um verdadeiro cadáver, ela é cadavérica, uma figura como o Bolsonaro deita e rola e continua governando, sabe-se lá até quando. Vamos ver se é possível, né? Ele consegue ficar mais 2 anos e meio. Veja o estrago que ele já fez em 1 ano e meio. Imaginem aguentá-lo mais 2 anos e meio. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo. Coloque aqui abaixo seus comentários, suas opiniões, suas reflexões e ajude a crescer o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.